Combinação linear, tá? Vamos continuar nosso conteúdo aí sobre espaços vetoriais. Vamos para a parte agora de combinação linear. O que é uma combinação linear? Sejam os vetores v1, v2 até vn do espaço vetorial V e os escalares, ou seja, os números reais a1, a2 até a n, qualquer vetor V desse espaço vetorial em questão, da forma A1V1 mais A2V2 mais A3V3 mais A4V4 até o último deles, ou seja, ANVN, é uma combinação linear dos vetores V1, V2 e Vn. Em outras palavras, tá? O que é a combinação linear de um conjunto de vetores? Né? Dados os vetores V1, V2 até Vn, como que eu obtenho combinações lineares desses vetores? É só você somar múltiplos desses vetores. Então, pega um múltiplo de V1, que a gente está chamando de A1V1, e soma com um múltiplo de V2, que a gente está tomando como sendo A2V2, soma com um múltiplo de V3, que seria um A3 vezes V3, até o último deles, ou seja, mais um múltiplo do Vn, que aqui a gente está denotando por ANVN. E o resultado dessas somas aqui vai dar um certo vetor. E esse vetor é chamado de combinação linear dos demais aqui, ou seja, do A1, do V1, do V2 até o Vn. Beleza? Exemplos. Para V igual a R, ou seja, se o nosso espaço vetorial for o conjunto dos números reais, o vetor 14, que é o número 14, né? Se eu estou chamando o conjunto dos números reais de espaço vetorial, então os números reais são vetores, beleza? Então, se o espaço vetorial em questão é o conjunto dos números reais, o vetor 14 é combinação linear dos vetores 3 e 4, por exemplo. Por quê? Porque tem múltiplos de 3 que, somados com múltiplo de 4, dá 14. Será que tem? Vamos ver. Ó, se eu pego o número real menos 2 e multiplico por 3, e somo pelo número real 5 vezes 4, dá 14. Né? Ou seja, aqui tem o múltiplo do número 3 somado com o múltiplo do número 4, cujo resultado dá 14. Né? Qual é o múltiplo do 3? É o menos 6. Certo? Qual é o múltiplo do 4? É justamente o 20. Menos 6 somado com 20 dá 14. Por isso, a gente pode dizer que 14 é combinação linear dos números dos vetores 3 e 4. Por quê? Porque existem múltiplos de 3 somado com múltiplo de 4 que dá esse número 14. É isso que significa múltiplo, é isso que significa combinação linear de vetores. Tá? Então, um certo vetor é chamado de combinação linear de outros, né, de demais vetores, quando ele é igual à soma de múltiplos desses demais vetores. Um outro exemplo. Se a gente tiver como espaço vetorial o R2, né, o plano cartesiano, a gente pode afirmar que o vetor de coordenada 7, menos 2 é combinação linear dos vetores 1, menos 2 e menos 3 e 0. Ou seja, eu estou afirmando que tem um múltiplo de 1 e menos 2, que somado com um certo múltiplo de menos 3 e 0, vai dar justamente 7 menos 2. Será que tem mesmo? Deixa eu ver aqui. Não, eu fiz alguns cálculos e comprovei que se eu pegar o múltiplo de 1 e menos 2, 1, que é ele mesmo, né? 1 vezes 1 e menos 2 é o próprio 1 e menos 2, né? E todo vetor é múltiplo dele mesmo, tá? Mas o menos 2 vezes o menos 3 e 0, ou seja, eu estou pegando o vetor menos 3 e 0 e multiplicando por menos 2. Se eu fizer essas continhas aqui, vocês vão chegar justamente no resultado 7 menos 2. Então, significa que esse vetor 7 menos 2 é combinação linear desse vetor 1 menos 2 e desse vetor menos 3, 0. Porque ele é resultado da soma de múltiplos desses dois vetores. O primeiro tem multiplicidade 1, o segundo tem multiplicidade menos 2. Um outro exemplo, vamos supor que o nosso espaço vetorial agora aqui é o P2, né? Ou seja, o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a 2. A gente pode afirmar que o polinômio V, né, o vetor V dado que representa o polinômio 7x² mais 11x menos 26,
é uma combinação linear desses outros polinômios aqui, ó, desses outros dois polinômios, desses outros dois vetores, que são eles 5x² menos 3x mais 2 e menos 2x² mais 5x menos 8. Né? Ou seja, eu estou afirmando que tem um múltiplo desse vetor V1 que, somado com um certo múltiplo desse vetor V2, vai dar justamente esse vetor V. Será que tem mesmo? Não? Se vocês observarem no livro lá, né, no livro que a gente tem, no PDF, vocês vão ver esse exemplo e ele afirma isso aqui, que 3 vezes o primeiro vetor, que é o V1, mais 4 vezes o segundo vetor, que é o V2, vai dar justamente o nosso vetor V, que é o de coordenadas 7x² mais 11x menos 26. Então, é só vocês multiplicarem 3 vezes esses valores aqui, mais 4 vezes essa outra expressão, somar tudo, termo a termo, que vocês vão chegar nesse resultado, 7x² mais 11x menos 26. Tá? E isso confirma que V realmente é a combinação linear desses dois vetores. Tá? A maioria dos meus exemplos aí eu estou tomando sempre um vetor como sendo combinação linear de outros dois, tá? Mas isso aqui se estende para uma quantidade N de vetores, tá? Poderiam ser 3 vetores, 4 vetores, 5 vetores, 100 vetores, tá? Então, não tem uma limitação para a quantidade de vetores aqui na hora da combinação linear, né? Desde que o resultado dê um certo vetor, esse resultado é a combinação linear de todos os outros, né, que originaram ele, que derivaram ele, podemos dizer assim. Então, ou seja, o vetor V é igual a 3 vezes V1 mais 4 vezes V2, né? Porque esse aqui é o vetor V1 e esse aqui é o vetor V2. Então, o V1 de multiplicidade 3 e o V2 de multiplicidade 4, ao serem somados, resultou justamente no nosso vetor V. Vamos para um exemplo aqui um pouco mais elaborado, né? Ou seja, esses exemplos anteriores, eu já conhecia as multiplicidades dos vetores para chegar no resultado, né, que eu pretendia, né? Então, eu já conhecia isso aqui, tá? Mas como é que a gente vai chegar nessas multiplicidades, né? Nem sempre é um processo de a gente adivinhar, não é só olhar para o vetor resultado e os vetores que formam a combinação linear que a gente já vai conseguir ver essa multiplicidade, não. Na maioria das vezes, a gente não consegue ver isso, né? De imediato, não. Mas a gente pode fazer uns cálculos para isso, né? A maioria desses cálculos resultam em sistemas, tá? Vai ser uns sistemas lineares, e a solução do sistema vai ser justamente o resultado dessas multiplicidades, né? Exemplo, escrever o vetor V, dado pelas coordenadas menos 4, menos 18 e 7, como combinação linear dos vetores V1 e V2. Né? Aqui a gente está no R3, tá? Os vetores V, V1 e V2 são vetores do R3. Então, a gente quer tentar escrever esse vetor V como combinação linear de V1 e V2, ou seja, será que existe um múltiplo do vetor V1 que somado com um múltiplo do vetor V2 que dá justamente o vetor V? Se a gente ficar tentando, multiplica esse por 2, pega o dobro do primeiro mais o triplo do segundo, ou o quádruplo, ou o quíntuplo, ou raiz de 5, né, de multiplicidade raiz de 5, ou 1/8, a gente vai passar a eternidade aí até descobrir isso. Tá? Mas há um cálculozinho bem mais simples para isso. Tá? Vamos lá. Deve-se obter, caso existam, tá? Porque nem sempre, tá? Não é sempre que um vetor é combinação linear de outros 2, 3, 4 ou 5, não. Pode ser que esse vetor V não seja combinação linear de V1 e V2. Tá? Por isso, essa expressão, caso existam. Então, deve-se obter, caso existam, reais A e B, de modo que o vetor V seja igual a AV1 mais BV2, ou seja, o vetor V seja combinação linear do V1 e do vetor V2. Em outras palavras, o vetor V é a soma de um múltiplo de V1 com um múltiplo de V2. Tá? Então, se isso for possível, então a gente conseguirá descobrir quem é esse A e quem é esse B. Tá? Aqui na fórmula geral, botei esses coeficientes aí, é o A1, A2, até o AN, né? São os escalares que ele chama aqui na definição. Tá? Mas em vez de chamar A1, A2, A3 mudando só o índice, eu mudei foi a letra mesmo. Tá? Eu boto A e B. Porque na hora dos cálculos, às vezes a gente pode confundir o A1 com o A2, tá? Por isso eu uso letras diferentes, mas fica a critério de vocês. Se vocês olharem no livro, ele prefere usar A1, A2, A3, A4. Eu não, eu prefiro usar A, B, C, D, que aí muda completamente a letra e fica mais difícil a gente se confundir.
Então, o vetor V é igual a V1 mais B, V2. Ou seja, quem é o nosso vetor V? Então, é só substituição agora. Quem é o vetor V? Menos 4, menos 18 e 7, está aqui. A vezes o V1, quem é V1 está aqui no problema, mais B vezes V2, que é 2, 4 e menos 1. Tá? Então, no segundo lado da equação aqui tem uma multiplicação para a gente fazer. Então, é só fazer a multiplicação. A vezes 1, A vezes menos 3, A vezes 2, BV2, BV4, BV vezes menos 1. Agora tem uma soma de vetores. Lembrando que aqui é a soma usual, porque o problema não deu uma nova forma de somar. Então, é a soma usual. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Tá? Então, vai dar isso aqui. Então, quando é que esse terno ordenado da esquerda é igual ao terno ordenado da direita, né? Ou seja, quando é que dois vetores do espaço tridimensional são iguais, né? Eles são iguais quando as componentes correspondentes são iguais, né? O primeiro é igual ao primeiro, o segundo é igual ao segundo, o terceiro tem que ser igual ao terceiro. Ou seja, a gente tem que resolver esse sisteminha aqui, né? A mais 2B tem que ser igual a menos 4, A mais 2B tem que ser menos 4, menos 3A mais 4B tem que dar menos 18, e 2A menos B tem que dar 7. A solução desse nosso sistema vai nos fornecer os valores de A e B. Sabendo quais são os valores de A e B, a gente retorna aqui e substitui o A e o B. Tá? Fazendo essa substituição, o seu vetor V vai estar escrito como combinação linear de V1 e V2. Continuando a resolução do sistema, temos aqui A mais 2B igual a menos 4, menos 3A mais 4B igual a menos 18, 2A menos B igual a 7. Né? Observe que é um sistema que tem 3 equações e apenas 2 variáveis, né? A e B. Então, a partir de duas dessas equações, a gente pode escolher apenas 2 delas e já é possível achar os valores de A e B. No entanto, quando você toma só 2 equações e acha o valor de A e B, né, você não está tendo nenhuma influência com a terceira equação. Então, a ideia é, após achar a solução, os valores de A e B em 2 dessas equações, depois você tem que verificar se esses resultados também satisfazem a terceira equação. Tá? Porque resolver um sistema significa determinar os valores das incógnitas que satisfazem todas as equações. Como aqui são 3, então tem que ser todas as 3. Ok? Então, eu optei por trabalhar com a primeira e a última equação. Né? Coloquei elas aqui. Multipliquei a primeira por menos 2A, por menos 2, desculpa, que é para poder eliminar a variável A e achar B. Né? Eu estou usando o método aqui da adição. Né? Eu vou multiplicar primeiro por menos 2A de cima e somar as duas para eliminar A. Vocês poderiam, por exemplo, usar o método da substituição. Né? Seria isolar o A aqui no primeiro membro e a expressão que ficar no segundo membro você substituiria aqui na outra equação o valor de A. Aí você acharia B, depois retornava e achava A. Então, multiplicando a de cima por menos 2, vai ficar menos 2A, menos 4B, que é igual a 8. Somando essas duas equações, elimina a variável A, né, o termo que tem A, vai ficar menos 5B, que é igual a 15, logo B é igual a menos 3. Como B é igual a menos 3, retorna em uma dessas equações aqui e acha o valor de A. Tá? Mas é em uma destas equações aqui, não vai voltar na equação que não foi utilizada, não. Tá? Nesse caso aqui, se a gente voltasse, provavelmente a gente ia chegar num resultado aceitável, seria no resultado correto. Mas tem alguns sistemas que, se fizer isso, você pode chegar em resultados para A diferentes, ou seja, em soluções em resultados que realmente não é solução do sistema, não satisfaz as 3 equações. Então, ao escolher essas duas equações, primeiro acho o valor de A e B envolvendo apenas essas equações, né, ou equivalentes a elas, porque essa equação aqui é equivalente a essa primeira. Então, se eu achei B igual a menos 3, eu volto aqui para achar A em uma dessas equações. Né? Então, substituindo nessa aqui de cima, A mais 2B igual a menos 4, substituir o B por menos 3, vou achar A igual a 2. Tá? Então, a solução do meu sistema é A igual a 2 e B igual a menos 3. No entanto, a gente chegou nesse resultado sem envolver essa segunda equação. Então, primeiro eu tenho que ver se esse resultado também satisfaz essa equação.
Então, devemos verificar se A igual a 2 e B igual a menos 3 também satisfaz a equação menos 3A mais 4B igual a menos 18. Assim, substitui o A por 2 e o B por menos 3, deu menos 6 menos 12, que é realmente menos 18. Ou seja, esse lado esquerdo realmente se torna menos 18 ao substituir o A por 2 e o B por menos 3. Isso significa que esses resultados também satisfazem a essa equação aqui, a segunda equação que a gente não tinha envolvido em nossos cálculos, né? Então, A e B satisfaz as três equações, né? Portanto, ele é solução do nosso sistema. Logo, o vetor V, escrito como combinação linear de V1 e V2, vai ficar V igual a 2 vezes 1 menos 3 vezes V2, né? Que no slide anterior a gente colocou o A aqui como coeficiente de V1 e o B como coeficiente de V2. Aí aqui eu só substituí, né? Ou seja, o vetor V está escrito como uma soma de múltiplos de V1 e V2. V1 tem multiplicidade 2, V2 tem multiplicidade menos 3. Ou seja, V1 é a combinação linear de V1 e V2. Um outro exemplo. Consideremos no espaço P2, né, que é o conjunto que contém todos os polinômios de grau menor ou igual a 2, né, uma notação para isso, uma simbologia para isso seria AT ao quadrado mais BT mais C, tal que A, B e C são números reais, né, e T é a nossa incógnita aqui do polinômio, né? A maioria das vezes a gente usa x para o polinômio, né? Seria ax quadrado mais bx mais c. Aqui, em vez do x, o autor está usando t. Então, os vetores P1 dado por t ao quadrado menos 2t mais 1, P2 por t mais 2 e P3 por 2t ao quadrado menos t, escreveu o vetor P, 5t ao quadrado menos 5t mais 7, como combinação linear dos vetores P1, P2 e P3. Tá? Esses P minúsculo aqui, pessoal, é para representar vetores particulares. Tá? P1 é o vetor particular, t ao quadrado menos 2t mais 1. Tá? É diferente desse P maiúsculo aqui. O P maiúsculo 2 não está representando apenas um vetor particular, não. Ele representa um conjunto de vetores. Né? São todos os polinômios de grau menor ou igual a 2. Ou seja, que tem essa cara aqui, ó, AT ao quadrado mais DT mais BT mais C para A, B e C números reais. Então, vamos lá, escrever esse polinômio, esse vetor P, como combinação linear de P1, P2 e P3. Deve-se obter, caso existam, reais A, B e C, já que são três vetores, eu preciso de três coeficientes, A, B e C, de modo que P seja igual a AP1 mais BP2 mais CP3. E precisamos encontrar os valores de A, B e C. Assim, só substituindo, P é 5t quadrado menos 5t mais 7, substituir aqui do lado esquerdo, mais A vezes P1, P1 é esse polinômio aqui, P2 é esse outro, P3 é esse último. Tá? Agora eu multiplico o A por essa expressão, o B por essa outra expressão e o C por essa última expressão. Vai resultar em tudo isso aqui. Tá? Agora eu vou reorganizar, vou organizar esses valores, colocar aqueles que têm t ao quadrado primeiro, depois os que têm t e depois aqueles que não têm t, que é o que a gente chama de termos independentes, né? Não dependem da variável do nosso polinômio, que é t no caso. Tá? Então, 5t ao quadrado menos 5t mais 7 é igual. Então, os que tinham t ao quadrado são esse aqui, né? AT quadrado e 2ct ao quadrado. Coloquei eles no início aqui e já com o t quadrado em evidência. Então, vai ficar A mais 2c. Mas, agora eu vou pegar aqueles termos que têm o t em comum, apenas o t, né? É o menos 2at, é o mais bt e o menos ct. E já coloquei o t em evidência. Então, ficou menos 2a mais b menos c vezes t. Mas, agora os termos que não têm t, né? Os que são constantes, os que não têm a variável t, os termos independentes, digamos assim. É esse A e esse mais 2B. Tá? Por que eu fiz essa organização? Que é para comparar com o lado esquerdo da nossa equação. Tá? Polinômios, a gente diz que polinômios são iguais, né? A gente compara polinômios olhando os coeficientes das partes semelhantes, ou seja, o coeficiente de t ao quadrado aqui eu comparo com o coeficiente de t ao quadrado desse outro lado. O coeficiente de t do lado esquerdo eu comparo com o coeficiente de t do lado direito. E o termo independente, que é o mais 7, eu comparo com o termo independente do lado direito, que é o A mais 2B.
Tá? Então, dois polinômios são iguais se somente se os coeficientes das partes semelhantes são iguais. Né? Coeficiente de t quadrado é igual a coeficiente de t quadrado, coeficiente de t é igual a coeficiente de t, termo independente é igual a termo independente. Com isso, a gente monta o seguinte sistema. Né? A mais 2c tem que ser 5, tem que ser igual a 5. Menos 2a mais b menos c tem que ser menos 5. E o a mais 2b tem que dar igual a 7, né? Ou seja, os termos, os coeficientes correspondentes têm que ser iguais, para que esses dois polinômios sejam iguais. Então, é só resolver esse sistema. Vemos aqui que o nosso sistema tem 3 equações, no entanto, agora também tem 3 variáveis. Né? Então, não é tão simples quanto o sistema que nós tínhamos no exemplo anterior. Tá? Mas, mesmo assim, ainda continua sendo um exemplo de fácil solução. Tá? Observe que no primeiro e na última são duas equações mais simples. Né? As duas têm em comum o A. Tá? Aqui é A mais 2C igual a 5, aqui é A mais 2B igual a 7. Então, aqui você pode colocar C em função de A e aqui você colocar B em função de A. Ou seja, é colocar as outras duas variáveis em função de uma só. Toda vez que isso for possível, você faz isso. Tá? Pega uma variável, pegar a C e colocar em função de A, e pega a outra variável e também coloca em função de A. O B coloca em função de A. Que aí, tendo o C em função de A e o B em função de A, joga esses dois valores nessa equação do meio aqui, ó, porque essa equação do meio envolve o A, o B e o C. Então, se você vai ter B em função de A e o C em função de A, vai dar uma equação que só tem a variável A, que aí é perfeitamente fácil de você obter o resultado da variável A. Obtendo os resultados da variável A, depois você vem e obtém os resultados de B e C. Beleza? Então, temos que A mais 2C é igual a 5. Isso significa que C é igual a 5 menos A sobre 2. Né? Passa o A para o segundo membro e o 2 passa dividindo. Isso da primeira equação. E da última equação, eu tenho que A mais 2B é igual a 7. Isola B no lado esquerdo, vai ficar B igual a 7 menos A sobre 2. Né? O A vai para o outro lado e o 2 passa dividindo. E agora eu pego essas expressões, né, esses valores de C e de B, e jogo nessa equação central que tem as três variáveis. Então, substituindo na equação do meio aqui, na segunda equação, teremos menos 2A mais, no lugar de B, 7 menos A sobre 2. Menos C, no lugar do C, 5 menos A sobre 2, que é igual a menos 5. Tá? Multiplico toda a equação por 2 para eliminar esse denominador aqui, né? Que é a mesma coisa que tirar o mínimo múltiplo comum nessa equação. Tá? Então, multiplicando tudo por 2 vai ficar menos 4A. Ao multiplicar por 2 aqui, vai simplificar com esse 2, vai sobrar só 7 menos A. 7 menos A. Aqui também, ao multiplicar por 2, vai simplificar esse 2 aqui, vai ficar 5 menos A. No entanto, esse 5 menos A está multiplicado por um menos 1 aqui na frente, né? Que tem um sinal de menos, então você tem que fazer o jogo de sinal. Fica menos 5, menos com menos dá mais A. Que é igual, aqui também multiplica por 2, ficou menos 10. Então, eliminou os denominadores, né? É equivalente a tirar o mínimo múltiplo com 1. E aqui só tem a variável A, né? Menos A anula com A, vai ficar só menos 4A, que é igual a menos 12. Logo, A vale 3, né? Que é menos 12 dividido por menos 4. Achei o valor de A. Então, retorna aqui nessas duas equações e acha B e C. Né? O B vai ser, se você substituir o A por 3, é 7 menos 3 sobre 2, que é 2. Né? E substituindo aqui o A também por 3, 5 menos 3 sobre 2, né? Que é 2 sobre 2, ou seja, C vale 1. Portanto, o polinômio P será escrito como combinação linear de P1, P2 e P3 se o A, B e C forem 3, 2 e 1. Ou seja, o polinômio P é igual a 3P1 mais 2P2 mais P3. Né? O polinômio P é combinação linear de P1, P2 e P3, de tal maneira que o P1 tem multiplicidade 3, o P2 tem multiplicidade 2 e o P3 tem multiplicidade 1. Então, a soma desses múltiplos resulta justamente no polinômio P. Então, o polinômio P é combinação linear de P1, P2 e P3, beleza? Subespaços gerados. Ou seja, a gente pode gerar subespaços vetoriais, a gente pode construir subespaços vetoriais a partir de conjuntos, tá? A partir de certos vetores. Então, tendo um conjunto lá com pelo menos um vetor, a gente consegue, a partir daquele conjunto, gerar espaços vetoriais, gerar subespaços vetoriais. Tá? Vamos para a definição.
Seja V um espaço vetorial, consideremos um subconjunto A, onde esse subconjunto A tem os vetores V1, V2, V3 até o Vn. Tá? A é um subconjunto do espaço vetorial V. Tá? Então, esses elementos que estão em A também pertencem a V. Okay? E com A, diferente do conjunto vazio, ou seja, A tem que ter pelo menos um vetor. O conjunto S de todos os vetores de V, que são combinações lineares dos vetores de A, é um subespaço vetorial de V. Ou seja, S é um conjunto formado por todos os vetores do espaço vetorial V, tal que esses vetores são combinação linear de V1, V2, V3 até Vn. Né? Quando eu digo V igual a A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3 até a N, Vn, isso é, na verdade, combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn. Tá? Então, se o conjunto S tem todos os vetores que são obtidos a partir da combinação linear de V1, V2 até Vn, então, esse conjunto S é chamado de subespaço vetorial de V. Tá? Ou seja, eu consigo gerar, a partir de um subconjunto de V, né? A é um subconjunto de V. A partir desse subconjunto de V, eu consigo sempre gerar um subespaço vetorial de V. Como que eu faço essa geração desse subespaço? Pegando todos os vetores que são combinação linear desses vetores desse subconjunto A. Tá? Observações. O subespaço S diz-se gerado pelos vetores V1, V2, V3 até Vn, ou gerado pelo conjunto A. Tá? E representa-se. Então, a gente fala dessas duas formas. Esse subconjunto, esse subespaço vetorial S, ele é gerado pelos vetores V1, V2 até Vn, ou então ele é gerado pelo subconjunto A, né? Pelo conjunto A. Então, tem essas duas notações para geração de espaços vetoriais. Tá? Então, aqui como é que se lê isso aqui? S é um subespaço vetorial gerado, essas barras aqui, ó, esses colchetes aqui representam geração de vetores, então, gerado pelos vetores V1, V2 até Vn. Ou então essa outra notação, que ao invés de mencionar os vetores em si, menciona o conjunto A, né? Ou seja, o conjunto A que contém esses vetores V1, V2 até Vn. Então, S é igual a G de A, onde G lembra geração. Então, S é o subespaço vetorial gerado pelo conjunto A. Os vetores V1, V2 e Tvn são chamados vetores geradores do subespaço S, enquanto que o A é o conjunto gerador do subespaço S. Segunda observação, que para o caso particular de A ser o conjunto vazio, definimos como o subespaço gerado por A sendo o subespaço que só tem o elemento neutro daquele espaço vetorial em questão. Tá? Então, essa definição nossa aqui de subespaços gerados foi considerando que A não é um conjunto vazio. Mas e no caso de A ser um conjunto vazio? A gente consegue, a partir dele, gerar um subespaço vetorial? Consegue sim. No entanto, esse subespaço vetorial será sempre o subconjunto que contém apenas o elemento neutro daquele espaço vetorial. Tá? E ele é, sim, um subespaço. A gente viu isso nos slides anteriores. Né? Ele é até um subespaço trivial de S. Né? Lembra que os subespaços triviais de um espaço vetorial é aquele que tem apenas o elemento neutro e aquele que é o próprio conjunto, né? O próprio espaço vetorial. Aqui, no caso, é aquele que só tem um elemento neutro, né? É o subespaço nulo, o subespaço zero. Vejamos um exemplo. Seja V igual a R2, ou seja, o espaço vetorial em questão aqui é o plano cartesiano, determine o subespaço S contido no R2, né, que é um subconjunto do R2, gerado pelos vetores V1 e V2. O vetor V1 tem coordenadas 1 e 0, e o vetor V2 tem coordenadas 0 e 1. Né? Aqui são vetores já conhecidos lá da geometria analítica, né? Do R2, esses dois vetores aqui são os vetores da base canônica do R2. Né? Em outras palavras, esses vetores aqui geram o R2. Tá? Aqui ele está pedindo para a gente determinar o subespaço gerado por esses vetores. Então, eu já adianto para vocês que
o subespaço gerado por esses dois vetores vai ser justamente o R2, ou seja, ele vai gerar justamente esse conjunto aqui, tá? Mas vamos comprovar isso a partir da definição, né? Então, pela definição de subespaços gerados, temos que o conjunto S, né, gerado pelos vetores V1 e V2, é obtido como, né? Ele é composto, ele é formado por todos os vetores do nosso espaço vetorial em questão, tal que esses vetores sejam combinação linear dos vetores dados, ou seja, de V1 e de V2. Isso com A e B pertencente aos reais. A e B são constantes, né? São escalares. Isso aqui é a nossa definição geral aqui, né? É essa mesma definição. Aqui está A1, V1 mais A2, V2 até AN, VN. Como aqui são apenas dois vetores, então só fui até o V2, né? Que seria o A1, V1 mais o A2, V2. Mas em vez de usar A1 e A2, eu uso A e B, letras diferentes para a gente não se confundir na hora dos cálculos. Aí transformando isso, né? Colocando ele no formato do nosso exemplo, aqui adequando ele ao nosso exemplo, nós temos que S é formado por todos os vetores do R2, que quando eu digo aqui que pertence a V, eu estou tomando para um espaço vetorial qualquer. E o nosso problema é que o espaço vetorial é o R2. Então, a gente substitui esse Vzão por R2. E os nossos vetores serão todos pares ordenados. Tal que esses pares ordenados, né, esses vetores V, sejam combinação linear de V1 e V2, ou seja, A1, V1 mais A2, V2. E a gente tem que trabalhar justamente com essa equação aqui, ó, tá? A partir dessa equação, a gente descobre quem são esses vetores V's, que são, né, quem são esses pares ordenados que são combinação lineares de V1 e de V2. Então, ou seja, o conjunto S é um conjunto formado por todos os vetores do R2 que são combinação linear de 0 e 02. Logo, V é igual a AV1 mais BV2, que é justamente essa equação, e vamos substituir aqui, tá? Ou seja, V é igual a A vezes quem é o vetor V1, 0, mais B vezes quem é o vetor V2, 0 e 1. Multiplico o A e o B, vai ficar A0, 0B, somo esses dois pares ordenados, vai ficar justamente AB. Então, essa é a cara dos vetores que representam o nosso conjunto S, o nosso conjunto gerado por esses dois vetores V1 e V2. Tá? Todos os pares ordenados que têm essa cara, AB, onde A e B são números reais quaisquer, representam o nosso conjunto S. Ou seja, V é justamente o R2. Né? Aqui, esse A, B aqui, pessoal, é o mesmo papel do x e o y. Né? Nosso vetor V aqui, de forma genérica, tem coordenadas x e y. Lembra lá da geometria analítica, quando você toma de forma genérica um vetor V dado por coordenada x, y, você está representando os pontos do plano cartesiano. Né? E se esses x e y podem ser quaisquer reais, quaisquer números reais, então você vai preencher todo o plano cartesiano. Ou seja, o nosso conjunto S aqui, o nosso conjunto gerado é justamente o plano cartesiano, é justamente o R2. Tá? Então, esses vetores aqui que eu mencionei no início são os vetores da base canônica, eles realmente geram o R2, né? Os vetores da base canônica do R2, né? E eles geram justamente o R2. É o que está escrito nessa notação. S é igual, colchetes, é para representar a geração, então, o conjunto gerado pelos vetores V1 e V2 é justamente o R2. Vamos para mais um exemplo aí para a gente encerrar o conteúdo de hoje. Seja V o R3, ou seja, o espaço vetorial em questão aqui é o R3, tá? É o espaço tridimensional. Determine o subespaço S, contido no R3, né? É um subconjunto do R3, gerado pelos vetores V1, V2 e V3. Né? Então, você tem um conjunto lá que tem esses três vetores, o V1, o V2 e o V3. Tá? Esses três vetores, eles geram um subespaço vetorial do R3. Mas quem é esse subespaço vetorial do R3? Será que é o próprio R3, que nem aconteceu no exemplo anterior? No exemplo anterior, a gente viu que os dois vetores dados geravam o próprio R2, o próprio espaço vetorial em questão. Tá? E nesse caso aqui, esses três vetores, será que vão gerar o próprio R3? Né? Nem sempre isso acontece. Pode ser que ele gere um outro conjunto de vetores. Tá? É um outro espaço vetorial. Não necessariamente precisa ser o R3, não. Vamos ver na solução.
temos que, de acordo com a definição, S são todos os vetores pertencentes ao espaço vetorial em questão, tal que esse conjunto V seja combinação linear dos vetores dados, ou seja, combinação linear de V1, V2 e V3, né? Ou seja, é soma de múltiplos de V1, V2 e V3. E esse A, B e C representa justamente os números reais, são constantes. Então, adequando ao nosso problema, quem é o espaço vetorial em questão é o R3, né? Então, o nosso vetor V são ternos ordenados, né? São ternos ordenados que são combinação linear de V1, V2 e V3. Então, a gente precisa trabalhar com essa equação aqui, para achar a cara desses vetores V. Assim, V é igual a V1 mais B, V2 mais C, V3, de acordo com a definição, e vamos substituir as coordenadas dos vetores que a gente conhece, V1, V2 e V3, né? V1, V2 e V3. Lembrando que esse vetor V é um vetor genérico do R3, né? Ele representa, são vetores do R3 que a gente tem que descobrir a cara deles. Ou seja, geralmente, esse vetor V a gente representa ele por x, y, z, tá? São vetores genéricos. Então, o vetor V x, y, z, que é o que a gente tem que descobrir, né? Qual a relação entre x, y, z que satisfaz o nosso conjunto S, né? Que representa o nosso conjunto S. A vezes o vetor V1, 1, 1 e 0. B vezes o vetor V2, menos 2, 0 e 1. C vezes o vetor V3, que é 2, 2 e 0. Agora, multiplica A, multiplica B, multiplica C. Vai dar esses três pares ordenados. Esses três ternos ordenados. Agora, soma esses três ternos ordenados. A soma o menos 2B, que soma o 2C. Vai ficar A menos 2B mais C, né? O A soma 0, que soma 2C. Então, fica A mais 2C. O 0 soma B, que soma 0. Vai ficar só B. E aqui a gente tem a comparação de dois ternos ordenados. E essa igualdade aqui só é satisfeita quando essa primeira componente é igual à primeira, segunda é igual à segunda e terceira é igual à terceira. Ou seja, isso nos fornece um sisteminha também aqui de fácil solução, né? De fácil solução porque a gente não tem três equações com três variáveis, mas tem delas aqui faltando termos, né? Toda vez que falta termos assim, o sistema acaba sendo mais fácil para a gente resolver. Tá? A última equação já tem uma solução, né? B vale Z, porque a intenção aqui é a gente descobrir quais são os valores de A, B e C em função de x, y, z. Ou seja, dar um jeito de eliminar essas letras A, B e C. Tá? A gente tem que achar uma relação entre o x, o y e o z. Um resultado para x, o y e o z, né? Porque esse x, y, z é que vai representar os nossos vetores genéricos do conjunto que a gente está procurando, que é o subespaço gerado por esses vetores V1, V2 e V3. Então, da última equação, já sei que B é igual a Z, e dessa penúltima equação, a gente sabe que A mais 2C é igual a Y, né? Por sorte, essa expressão A mais 2C já aparece aqui na primeira equação, tá? Eu não vou precisar colocar, isolar uma variável aqui e jogar tudo para o segundo membro. Não, eu já uso esse termo A mais 2C, ó, porque aqui tem um A e aqui tem mais 2C. Eu posso substituir A mais 2C por Y. Tá? Então, por sorte aqui, para esse exemplo, facilitou a nossa vida aqui em relação a isso, né? Então, da última equação, eu sei que B vale Z, e da penúltima equação, eu sei que A mais 2C é igual a Y. Substituindo esses dois resultados na primeira equação, obtemos, né? A primeira equação era essa aqui, eu reescrevi ela. Agora eu vou colocar esse 2C mais próximo do A, só para vocês verem o que eu vou substituir, né? A mais 2C menos 2B igual a X. Coloquei um parênteses aqui só para mostrar que eu vou fazer uma substituição na soma desses dois termos, ou seja, no lugar de A mais 2C, eu posso transformar, posso mudar isso para Y, porque são equivalentes. E no lugar de B eu coloco Z, porque a minha intenção é achar uma equação que envolva x, y e z. Então vai ficar y menos 2z, que é igual a x. Ou seja, o nosso conjunto S é um conjunto que contém todos os ternos ordenados que satisfazem essa igualdade aqui. Tá? Ou, se a gente levar tudo isso para o primeiro membro, fica x menos y mais 2z igual a 0. Né? Na verdade, se eu levasse o x para cá, ficaria menos x. Aí eu multiplico
toda a equação por menos 1 vai ficar isso aqui, x menos y mais 2z. Tá? Que na maioria das vezes o autor prefere deixar o coeficiente de x sempre positivo. Então, se ele porventura ele for negativo, ele multiplica por menos 1 para que aqui fique positivo. E essa equação aqui, ó, lá da geometria analítica, representa, na verdade, um plano. Né? Lá no R3, isso aqui representa um plano. X menos y mais 2z é um plano que passa na origem lá do sistema cartesiano. Não é isso? E essa é a condição que deve ser satisfeita para que um vetor pertença ao conjunto S. Ou seja, o conjunto S, gerado pelos vetores V1, V2 e V3, são todos os ternos ordenados, tal que x menos y mais 2z seja igual a zero. Ou seja, S é um plano que passa na origem. Beleza? Então, a intenção é essa, é resolver um sistema de tal forma que você elimine A, B e C e ache apenas uma relação entre essas variáveis, x, y, z. Nem sempre é possível achar só uma relação, que nem a gente encontrou aqui. Ó. Numa única equação, a gente conseguiu relacionar o x, o y e o z. Às vezes, a gente precisa mais de uma relação. Né? Às vezes você tem uma relação aqui que envolve só o x e o y e tem uma outra relação que envolve o z. Aí você então vai utilizar essas duas relações, né? Ou seja, não só essa equação, você poderia ter mais de uma equação aqui, você poderia ter 2 ou 3 equações aqui para representar os vetores de S. Tá? E isso também é possível. Tá? O importante é que você chegue nessas relações para descobrir quem é o conjunto S, quem é o conjunto gerado pelos vetores V1, V2 e V3. E uma observação bastante importante é que toda vez que você tem um conjunto, pessoal, ele sempre gera um espaço vetorial, ele sempre gera um subespaço vetorial de algum espaço vetorial já conhecido, tá? Então, às vezes tem um problema lá e você pode pensar, esse exemplo aqui não tem como gerar um espaço vetorial, não. Não, isso não é possível, tá? Qualquer que seja o conjunto, ele sempre vai gerar um espaço vetorial, tá? Desde que esse conjunto seja um subconjunto de algum espaço vetorial já conhecido. Aí ele vai, sim, sempre gerar um subespaço, tudo bem? Façam os exercícios aí. Vamos estudando, nos preparando, que a nossa avaliação já está próxima. Logo, logo eu vou postar a data da nossa avaliação, ok? Bom estudo a todos.